A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, eu vou falar uma coisa só para vocês. Nós estamos recebendo aqui uma grande personalidade da política manauara e também um dos grandes protagonistas na cidade de Manaus, envolvendo principalmente a grande cena cultural e musical da nossa cidade. Quem mora em Manaus tem o reconhecimento dele inicial através da cena cultural, né? E agora, né, na sua nova jornada e missão dada pelo voto universal, a livre e espontânea vontade do povo da cidade de Manaus, ele é um dos vereadores na Câmara Municipal de Manaus. Eu estou falando de William Alemão, que também eu tenho o privilégio de privar da mensagem dele. E ele vem conversar com a gente. O pano de fundo da nossa entrevista hoje tem muito a ver com um tema que eu realmente venho pregando, de certa forma, no deserto. Aqui na cidade de Manaus, é o tema turismo, que infelizmente ainda não é ou não recebe a prioridade tanto do governo municipal quanto do governo estadual. O turismo não é prioridade no plano dos dois governos, não é. E as provas são muitas disso que eu estou falando. Mas aí de repente surge uma notícia muito alvissareira. É porque sempre tem luz no final do túnel, não é ou não é? Sempre tem uma luz no final do túnel e tem outra coisa. Tudo que não está legal pode melhorar. E é assim que eu encaro a cena turística na cidade de Manaus. A qualquer momento pode melhorar porque tem muita gente empenhada, esforçando-se para que a cena mude para melhor e pessoas que não desistem como eu. Eu li a seguinte manchete: Prefeitura de Manaus marcará presença na maior feira de pesca esportiva da América Latina. Eu nunca tinha visto essa manchete. Nunca. Em todos os meus anos de atividade jornalística, e quando eu vi essa manchete, eu digo, peraí, o que está por trás disso? O vereador William Alemão. Mas ele veio aqui para contar essa história e outras histórias, porque a gente vai aproveitar a presença dele aqui, que muito nos honra, para abordar outros temas. Vereador e meu prezado amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Humberto. É muito bom estar aqui para a gente falar sobre essa luz no fim do túnel, não é? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer a gente falar sobre turismo. Você retratou uma coisa bem interessante. Manaus esteve pela primeira vez na maior feira de pesca esportiva da América Latina. Fato real. Assim como esteve pela primeira vez ano passado na BTN, assim como esteve na Festures pela primeira vez. Como? Por quê? Bem, você falou na apresentação, então muito obrigado pela apresentação. Você merece cada palavra que eu falei, vereador. Obrigado. Quem não é visto não é lembrado. E Manaus precisa ser lembrado o tempo todo no cenário nacional. Então é inadmissível que uma cidade linda que nem Manaus tem seus problemas como toda tem, mas é bonita. Eu acredito que Manaus é linda. Pelas cidades que eu conheço no Brasil e afora, Manaus é bonita. Mal cuidada, mas bonita. Manaus precisa ser vista. Uma cidade, diga-se de passagem, me permita, vereador, claro, que tem no seu quintal belezas naturais que nenhuma outra cidade do Brasil tem. Esse é um fato, esse é um fato. Então assim, Manaus tem todo o seu diferencial e deve estar presente em todas as feiras de turismo do Brasil e as maiores do mundo. Porque, senhores, se a gente não mostrar o que tem em Manaus, quem é que vai mostrar? Ninguém. Então, eu como presidente da comissão de turismo, que fui durante 2 anos na Câmara Municipal e agora continuo membro, não sou mais o presidente, mas sou membro da comissão de turismo, eu vi que Manaus não participava dessas feiras, que é tão importante como feiras de negócio. Então, solicitei da Manaus CUT saber qual era o custo disso e aportei emenda parlamentar. Manaus, ano passado, foi em 3 feiras e esse ano vai em 5.
Devido a essas As emendas que o parlamentares. senhor estendeu para Exatamente. o turismo através da Manaus Cult. Através da Manaus Cult. Nós já estivemos agora, só no mês passado, nós estivemos na de pesca e logo após, na outra semana, na maior feira de turismo, ou a segunda maior feira de turismo da América Latina, que é a WTM, Sim. que aconteceu em São Paulo também, e eu também estive presente. Quer dizer que você participou da feira, você esteve lá e observando, inclusive, a aplicação dos recursos, não é? Mas não é, vereador? é essa questão, porque o que acontece? Quando você fala em feira, você vai passear. Gente, o volume de negócio, o volume de oportunidade que você consegue numa feira, a exemplo disso, no ano passado na BTM, em Fortaleza, nós conseguimos aproximar a Prefeitura de Manaus com a Prefeitura de Fortaleza. Mas não participar. Hã? Houve a participação de Manaus ano passado, não? Teve. Com emenda parlamentar. Ok, Minha. ok. E eu fui junto, nós conseguimos aproximar as duas secretarias No ano passado. Esse ano, Manaus vai estar de novo na feira em Fortaleza, sendo que esse ano ela vai ser uma das principais cidades, porque a gente aportou mais emenda para que Manaus ficasse mais visível. Eu imagino, vereador, que vai ter um stand bacana de Manaus, com a participação dos agentes de viagens. É assim que vai ser? Deve ser assim, porque o que acontece com a emenda é que a gente destina a emenda, mas eu não consigo moldar do jeito que eu acho. Eu entendo isso. Adoraria poder fazê-lo, Sim, né? sim. Mas a gente até dá uma Aí é o outro quadrado, não é? É o outro quadrado. Mas já fica aqui estendido o convite. Todos os operadores de turismo da cidade de Manaus que querem participar das feiras, procurem a Manaus Cult. Sim. Veja o calendário. A Manaus Cult não consegue... O recurso já foi repassado para eles? Já está tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. A Manaus Cult não consegue pagar a sua passagem, mas você tem direito de ficar dentro do stand, divulgando o seu produto. Que é isso que é interessante. Na feira de pesca, por exemplo, foi Essa feira é de pesca esportiva, né? Pesca esportiva. Pesca que acontece em Barcelos e que milhares de americanos vão lá todos os anos. Mas não é Barcelos somente. Não é só Barcelos. Não. Manaus tem o maior torneio de pesca esportiva, que é o Amigos do Tarumã. Olha só. Manaus vai ter a segunda edição da Copa Brasil de Pesca Esportiva. Para entender o que é a Copa Brasil, maravilha. Todos os campeões de outros torneios de outros estados vêm a Manaus participar da Copa Brasil. Esse torneio de pesca é voltado para o Tucunaré? Exclusivamente Tucunaré. Exclusivamente, né? Porque só nós temos o Tucunaré Sul. Sim, sim. E o Tucunaré Sul, ou a pesca do Tucunaré, pesca esportiva do Tucunaré, ela tem umas questões dentro da cidade de Manaus. Que todo mundo fala, não, Manaus é só passagem, todo mundo vai para Barcelos, vai para São Gabriel da Cachoeira, vai... Sim, isso todo mundo fala mesmo. Nós temos 4 rios em potencial que pertencem a Manaus. Você tem, no final, no limite da cidade de Manaus, o Apuaú, que está sendo reaberto com acordo de pesca esportiva. Sim. Você tem o Cunheiras. Sim. Você tem o Tarumã, tanto o Açu quanto o Mirim, que já teve exemplar de 80 centímetros pescado no Tarumã Mirim. Fala sério, velho. E nós temos, por outro lado, descendo o Rio Amazonas, o Baixo Rio Preto da Eva. Porque o Rio Preto... Tucunaré no Baixo Rio Preto da Eva? Tá. Eu vou falar assim, uma propaganda de família. Nossa. Minha filha pegou um de 84 centímetros. Então é uma família de pescadores, né? Eu senti isso. Ainda bem. E isso há pouco tempo. Estivemos... Tem também no Baixo Rio Preto, na última comunidade de Manaus, que é São Francisco do Caramuri, também tem um torneio de pesca de base comunitária, que acontece, acho que vai ser a 5ª edição. Isso tudo movimenta uma cadeia muito grande, que gera emprego, renda. O que nós precisamos? Dar estrutura. A Prefeitura de Manaus precisa dar estrutura para que esses negócios e esse turista consiga vir Até a Manaus. hoje tudo isso está sendo feito sem o envolvimento da Prefeitura. Não. A Copa Brasil teve investimento direto da Prefeitura e do Estado, principalmente do Estado. Boa notícia. Porque é um torneio que, como ele tem uma pegada nacional, precisou de aporte financeiro. E isso é em outubro, né? Isso aqui em Manaus em outubro. Uhum. Então, assim, a gente tem o cenário de pesca esportiva muito produtivo. E tem uma vantagem. Quando a gente fala do nosso caboclo ribeirinho, que não tem emprego, que não tem renda, porque precisa vir à cidade, a pesca esportiva
literalmente é no quintal da casa do ribeirinho. Ele não sai de casa para trabalhar, ele entra no bote, mostra, ali a gente vai pegar, ali, deu a volta, voltou, tá em casa. No outro dia de manhã de novo. Sim, sim. Então, assim, a gente precisa, o Estado, e quando você falou sobre a visão do turismo, sabe qual é a prova de que tanto prefeitura quanto Estado não enxergam o turismo? Os valores aportados. No Estado representa 0,04% do PIB, da lei orçamentária. No município, 0,04% também. Não é nem 1%, né? Não. Tá bom. E aí, agora vamos falar da contrapartida. Se Manaus e o Estado do Amazonas investisse mais e entendesse mais o impacto financeiro que isso pode ter na receita do Estado e do município. Mas baseado em quê? Em 2019 saiu o último estudo, o volume de negócios, que foi um pouco antes da pandemia e cresceu muito, mas o volume de negócios que gira ao redor da pesca esportiva no mundo inteiro é mais de 200 bilhões de dólares, algo em torno de R$1 trilhão. Isso é muito sério. E o Amazonas faturou 500 milhões de reais. Dá quanto? 0,05%. Sim. Se nós chegamos a 1%, já são 10 bilhões de faturamento. 1%. Chegamos e temos potencial. O próprio Nelson Nakamura, que é um dos maiores pescadores do mundo, que é brasileiro, falou assim: William, o sonho de todo pescador, ele já esteve em todos os locais do mundo pescando. O sonho de todo pescador no mundo inteiro é pescar onde? Na Amazônia. Pescar onde? Vira Manaus. Pegar o Tucunaré-Açu, que só tem aqui. Os 80 apes, que são os maiores de 80 centímetros, só tem aqui. Vereador, eu acho, quero saber, eu tenho a impressão que é lugar comum isso, que essas suas atitudes, elas devem se tornar exemplares, não só, né, para o próprio governo do Estado, mas também para outros vereadores, para outras pessoas que tenham essa visão de oportunidades, de valorização do turismo local, que é todo ele baseado no nosso potencial natural, que já está aí. Quer dizer, é preciso só realmente adequar, urbanizar, modernizar e criar condições para o turista poder chegar até lá. Se a gente falar de Manaus, vamos falar do Baixo Rio Preto. O Baixo Rio Preto é o final da cidade de Manaus. Quando chega até o Rio Amazonas é Manaus. Então, é em direção do Rio Preto da Eva, né? O Rio Preto da Eva dá nome à cidade de Rio Preto da Eva. Okay. Só que Rio Preto da Eva, a cidade, ela não encosta no Rio Amazonas. Então Manaus é fronteira com Itacoatiara pelo Rio Amazonas. Sim. E no final, entre a fronteira Manaus e Itacoatiara, é uma tríplice fronteira de municípios, é o Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Manaus. E o rio que corta isso tudo é o Rio Preto. Entendi. Que a gente chama lá o Baixo Rio Preto. Sim. Vamos fazer um exemplo. Aquela região fica a 164 quilômetros de Manaus. Devido às nossas estradas M010, né? Os ramais, né? Você demora 3 horas para chegar lá. Com um carro 4x4. Eu percebi de ironia, sabe? Cada vez que você fez isso, eu percebi toda essa ironia aí. Porque a gente está no horário que Sim, não pode falar os palavrões aqui, sem dá vontade de... Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, demora-se 3 horas para chegar em um carro 4x4. E aí, o que faz hoje a ferramenta mais importante do turismo? É isso aqui. Como assim? Na pesca esportiva, ninguém leva o peixe embora. Leva uma foto, leva um vídeo. Mas ele quer postar na hora, ele quer mostrar para todos os amigos dele do mundo inteiro. Olha onde eu tô, olha o que eu peguei. Olha o que eu peguei. É. E um peixe de 70, 80 centímetros, ele não tem valor. Eu não consigo calcular quanto é que custa um peixe desse. Ele pode custar R$10 o quilo no mercado, ou ele pode custar milhões de reais.
Porque aquele peixe faz... Rapaz, o cara pegou um de 80, eu vou lá onde é que é. Sim, já entra, compra passagem, já reserva hotel, já marca... Se ele pegou, eu vou lá pegar também. Eu vou lá também pegar. Vereador, me diga uma coisa. Quantas emendas você, por ano, tem direito no seu mandato? Não, eu tenho um limite de 8 emendas num valor total de R$1.470.000 atualizado para este Ok, ano. e o senhor já usou quantas emendas das 8? Eu vou falar assim, como eu não consigo enxergar lugar melhor para se investir em emenda parlamentar do que o turismo e a cultura. Eu passei 100%. Aliás, não foi 100%, eu passei parte da minha emenda para fazer o dom digital da cidade de Manaus, que não existe ainda, então eu passei para a Casa Civil. Mas 90% das minhas emendas foram todas para o turismo e cultura da cidade de Manaus. De todo o mandato? O tempo todo. Ele não deixou nem eu fazer a pergunta. Eu ia fazer essa pergunta, ele respondeu. Vereador, parabéns. Principalmente esse ano. E que você sirva, francamente, eu estou pedindo que os anjos digam amém, você sirva de exemplo para outros vereadores, porque o turismo precisa disso mesmo, de pessoas que acreditam no potencial, no grande acervo turístico que nós temos, que Manaus merece estar nas melhores prateleiras do turismo do mundo, porque é um grande destino. Parabéns pelo que o senhor está fazendo. Parabéns mesmo. Mais uma vez, eu quero agora lhe perguntar, mudar de assunto, da água para o vinho. Manda. Qual é o seu parecer, qual é a sua ideia como vereador, como um homem, né, representante pela vontade do povo, desse acontecimento trágico aqui em Manaus, um jovem atacou os colegas, atacou a professora, etc. Como o senhor vê para resolver esse problema? O senhor aponta para que tipo de solução? Olha só, esse é um problema que eu vou puxar o passadinho um pouco para o que eu tenho visto. Meu primeiro projeto de lei aprovado, sancionado, nunca foi executado pelo Executivo, tenho cobrado isso direto na Câmara, que é a Secretaria de Educação, ela precisa, por força de lei, botar um sistema de evacuação das escolas da cidade de Manaus. Eu fiz esse projeto de lei para ter treinamento de evacuação das escolas. Como existe nas escolas americanas, né? No Brasil, toda semana tem o treinamento de evacuação. No Brasil também tem municípios. Fora daqui tem. Fora daqui tem, não tem em Manaus. Mas tem lei aprovada. Quer dizer, as crianças, os jovens nas escolas não sabem, no momento de emergência, para onde ir, como sair, como se comportar. Não sabem. E aí, quando a gente entra nas escolas, tem um problema maior do que não saber. É sair correndo, e mais de 80% das nossas escolas é na beira da rua. Imagina, a criança sai correndo desesperada lá de dentro e é atropelada na rua. E eu imagino que a saída principal é uma só. Também tem isso. Então, o que acontece? Isso é um projeto que eu fiz em 2021. Foi aprovado, deveria ter sido implementado em 2022. Não foi. Estamos em 2023, não foi nem feita. Por força de vontade política, é isso? Por favor, a desculpa é que não tem orçamento. O problema o problema já está aqui. Nós não temos segurança nas escolas. Não. Existe, o que o prefeito falou, existe um botão de pânico. Mas o botão de pânico, ele ajuda em quê? Depois que acontece o problema? Tem um outro projeto que eu obrigo o município a ter câmera de monitoramento em todas as escolas e creches. Isso não existe, vereador? Em todas não. Não. Em todas não. Ah, mas vereador, a Câmara vai fazer o quê? Vamos lá. Você tem programas hoje que, usando uma câmera comum, você pega um programa de computador, ele identifica se a pessoa está portando uma arma de fogo, uma arma branca, consegue identificar. Porque uma coisa é o jovem, aquela criança que foi influenciada por jogos, que foi influenciada com a nossa mídia negativa e que foi influenciada ao ponto de chegar e se armar e dizer que vai matar um colega. Sim. Esse é um caso que a gente tem que priorizar família, priorizar programas psicológicos para dentro das escolas, de acompanhamento. Porque ela é uma criança que ficou perturbada por algum motivo. Sim, claro. Ah, foi videogame, foi algum motivo. E aí é outra coisa, vou de novo puxar a sardinha.
Eu fui o primeiro vereador no Brasil a ter um sistema, ter uma terapia online gratuita para qualquer pessoa. Eu tenho hoje profissionais, tem um número exclusivo que você liga, um terapeuta vai atender. É um serviço de atendimento online, psicológico do gabinete. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, inclusive de fora de Manaus a gente atende. Muito bom. Porque assim, não, mas fora de Manaus não vota em mim. O programa foi feito para ajudar as pessoas. Seres humanos, né? Então, inclusive a gente atende jovens. Atende jovens. Porque você tem... A pandemia mexeu muito com todos. Sim, sim. E aí o jovem viu o pai desesperado, viu a mãe desesperada, aquele desespero, aquela situação toda. Não é um problema que a gente consiga fazer assim e resolver rápido. Não. Mas tem que ter uma visão, tem que ter uma vontade política. Tem que ter uma visão. Sim, agora que arrombaram a casa, né? Agora o cara arrombou. O que você acha que eles têm que fazer, vereador? Imediatamente. Porque a coisa está fervilhando aí, né? Quer dizer, está tudo descoberto ainda. Nós precisamos deixar claro que os colégios têm o nosso patrimônio mais caro. Puxa, que legal isso. Que são as nossas crianças. É isso, a juventude, né? É isso mesmo. Nós temos hoje segurança inversa. Todo banco, seja estatal ou privado, tem porta, tem segurança armado, tem revista, né? Porque está protegendo o bem mais precioso que é o dinheiro. O dinheiro vale mais que a vida. Isso é um bom tema para reflexão mesmo. Dinheiro vale mais que a vida. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Qual é a desculpa do Executivo Municipal dizer que não tem dinheiro para implementar esses programas? Não dá para fazer do dia para a noite? Concordo. Ou então começa a fazer. Concordo. Daqui a 10 anos a coisa está feita, daqui a 5 anos está feito. Mas se não começar a fazer agora, não vai estar feito nunca. Se não começar a fazer agora, nós estaremos chorando no futuro. Sim, sim. Nós estaremos com nossas crianças, com nossas escolas, os pais vão pedir para voltar a ser online as aulas. Sim. Porque a insegurança, ela está criando músculo. Você já fez Quer dizer, o sentimento de segurança, que é pior, ele está... se você fizer uma enquete hoje no teu programa, posso fazer nas minhas redes sociais, mas pergunta hoje se o pai vai deixar o filho ir dia 20 para aula. Pois bem, eu vou lhe contar então. Vou responder a sua pergunta. Amigo meu, quando soube que o ataque aconteceu, com 2 filhos pequenos na aula, ligou para a mulher saiu com toda a família desesperados para a escola, não era nem a escola do garoto, era uma outra escola. Não, vim buscar meu filho, não, vim buscar, foram lá, pegaram os filhos, tiraram os filhos da escola, levaram os filhos para cá. Porque ficaram apavorados. Não era a escola dos filhos dele, não, mas, meu Deus do céu, vai ver, pode acontecer em mais 2, 3 escolas. Isso é terrível. Há 10 anos, 8 anos atrás, mais ou menos, não, 10 anos atrás, um colégio muito tradicional da cidade de Manaus e do Brasil, que está no Dom Pedro, não vou falar o nome, teve uma ameaça de um aluno. Eu me lembro disso. Que postou que iria para a escola, iria fazer uma situação lá com outros colegas. O que aconteceu ao redor do colégio? Fechou Dom Pedro. Era pai e mãe largando o carro no meio de nada, entrando no colégio, levando segurança. Não, vou levar meu filho embora, Por quê? Porque era o nosso bem mais precioso. Sim, são os nossos filhos e a futura geração, a juventude. O senhor acha, então, que o que tem que ser feito tem que começar a ser feito agora, claro, sem mais delongas? É isso. Primeira coisa, é um assunto que não pode... vamos lembrar disso porque dia 20 de abril... Não, esse assunto não pode ficar parado. Não, o senhor tem razão. Nós precisamos dialogar e nós precisamos chamar especialistas. Sim. Eu não entendo de segurança. O que eu sei de segurança é que na minha casa eu vou botar um portão, mas eu não entendo de segurança. Tem pessoas que estudaram muito e que são doutores nisso, que nós precisamos ouvir. É verdade. Vamos falar sobre isso. O que podemos fazer para evitar? Muito bem. E aí botar em prática. Vereador, me diga uma coisa. Está acontecendo uma CPI da água lá na Câmara Municipal. E o senhor foi uma das pessoas que muito antes da CPI, apontou em direção a esse problema e o senhor falou, me diga uma coisa, o que a gente pode esperar dessa CPI?
há pouco tempo o cara me falou assim, Humberto, isso vai acabar em pizza. As pessoas que falam assim para mim, elas não sabem, como eu, que o lance da pizza não tem nada a ver com a Câmara Municipal. Tem a ver, né, que a Câmara, quando acaba a CPI, entrega todos os resultados para o Ministério Público, não é isso? Entrega não é para isso o Executivo Municipal. O Executivo Municipal, e aí envolve o Ministério Público, etc. Me diga uma coisa, o que o senhor espera venha a sair de positivo dessa CPI da água aqui na cidade de Manaus? A gente tem que lembrar os motivos que fizeram com que existisse uma CPI. Eu sou vice-presidente da CPI. Quais foram os motivos? Um desserviço, não vou nem dizer um serviço, é um desserviço que a Água de Manaus presta para vários bairros, falta d'água, água sem potabilidade nenhuma, asfalto destruído e principalmente aquela taxa de esgoto referente a esgoto tratado. Cobrar esgoto de quem não tem o serviço. E outra, o valor. Você coloca 100% do esgoto em cima da água. Nossa água já não é barata. Começa por aí. Mas o que acontece? Esses motivos resultaram na criação da CPI. Ontem mesmo, na verdade ontem quarta, terça-feira, às 17h50, a Águas de Manaus protocolou, no seio da CPI, uma proposta para diminuir, durante 4 anos, um percentual da taxa de esgoto. Ela protocolou lá, disse, olha, para a CPI está aqui. Ok, nós vamos analisar essa proposta. Mas não termina aí. Porque a última coisa que a CPI quer é premiar a Águas de Manaus por estar fazendo a obrigação dela mal feita. Não, deu um acordo, então está tudo resolvido. Não, peraí, esse é um problema. A CPI está recebendo, eu convido todos os senhores que estão assistindo e senhoras que estão assistindo agora, pode mandar essa denúncia. Pode mandar, tem a ouvidoria da Câmara, tem as minhas redes sociais, tem as redes sociais de todos os membros, todos os vereadores, na verdade, tem o poder, a CPI deixou aberto para todos os vereadores que quiserem entregar denúncias, está aqui a denúncia. E aí a AGEMAN, que foi um órgão, olha como é que é o nosso... É a concessionária, né? Não, a AGEMAN... É o órgão fiscalizador. A AGEMAN é um órgão que foi criado para fiscalizar os contratos públicos e multar os quando desrespeitados. Multar as empresas concessionárias. É isso mesmo. Quando desrespeitado o contrato. Ela nunca multou, aliás, em 2019 ela multou. E nunca mais multou. Como se a Águas de Manaus estivesse fazendo um serviço bom. Basta perguntar para a população de Manaus qual é o serviço bom que ela faz. Não, mas aqui em casa só falta água uma vez por semana. Você não pode faltar nenhum dia, nenhuma hora. Não sem aviso prévio. Então, aqui mesmo, aqui do lado do Japim, aqui no Nova República, tem ruas, as ruas altas do Nova República, não tem água há 20 anos. Passa de semana sem ter água. Denúncias e mais denúncias e mais denúncias e mais... A AGEMAN não recebeu essas denúncias? Ou tem maracutaia aí no meio? A gente tem que trabalhar com todos esses. E a CPI vai dizer isso. A CPI vai apontar. Sim. A CPI vai apontar. Nós já ouvimos o diretor da AGEMAN. Ontem iríamos ouvir o diretor da Águas de Manaus, mas infelizmente nós tivemos estamos em luto na Câmara. Sim, eu sei. Infelizmente. E aí não aconteceu os trabalhos da Câmara sobre a CPI, mas a CPI não parou. E outra, volto a afirmar aqui, a CPI ela não vai premiar por um acordo um serviço mal feito. Nem pensar. Não, nem pensar. Eu vou esperar mais desenvolvimento dessa CPI e depois a gente conversa mais com sobre. Certeza. Tá bom? Com certeza. Pode me chamar aí. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo aqui. Que legal que a gente falou de assuntos delicados, mas sempre apontados para o lado de resultados positivos. Muito obrigado pela companhia e ter vindo aqui. Privilégio recebê-lo. Eu que agradeço. E continue voltando essas emendas do turismo, pelo amor de Deus. Vamos. Inclusive, uma das maiores questões minhas em relação ao turismo da cidade de Manaus é que o Executivo Municipal ele precisa enxergar o turismo do mesmo jeito que outras cidades já enxergaram e mudaram. Você tem exemplos, a própria Fortaleza que eu coloquei agora. A Fortaleza de 15 anos atrás não existe mais. Segurança melhorou, as ruas pavimentadas, sim, a praia melhorada, a área turística melhorada, a feirinha melhorada, tudo melhorou. Quantos por cento
do orçamento eles investiram em turismo durante mais de 10 anos? Boa 15%. Pergunta. Boa pergunta. 15%. Ah, Manaus precisa investir 15%? Não. Não, porque o turismo ainda não é, deveria, mas ainda não é, uma geradora de emprego e renda do jeito que ela deveria ser. Sim. Então, só que, lembra que a gente falou agora, você tem que pensar no futuro? Sim, claro. Manaus precisa hoje pensar em 2, 3% da sua lei orçamentária voltada para o turismo. Aí tu me pergunta, para que órgão de turismo que nós não temos? Nós temos um órgão de cultura, o Manaus Cult. É turismo também. Sim. Gente, eu amo a cultura, nós não somos nada sem cultura. Não somos não. Correto? Sim, sim. Só que a cultura, dentro do turismo, ela é uma ferramenta. Ah, não, mas a cultura mudou Parintins. Ok. Os hotéis é estrutura turística. O boi é cultura. É uma ferramenta que fez o turismo investir na cidade. Então vamos lá, mas o desenvolvimento turístico de Parintins não seguiu o desenvolvimento da cultura bovina de jeito nenhum. Não. Isso aí a gente pode nem comparar. E hoje nós tivemos, vou puxar o saco aqui ainda, Puxa lá. bons administradores. Sim. O que aconteceu com o Noveirão? O Noveirão ganhou um prêmio agora. Pois é, os investimentos do que estão indo para lá. A visão do executivo, assim, olha, a cidade está aberta, venha e bote aqui para investir. Sim. A gente vai na contramão disso. Eu consegui convencer o executivo municipal em 2021 e durante 2022 nós tivemos uma redução de 60% no ISS de todo o trade de turismo da cidade de Manaus. Primeiro 6 meses, renovou mais 6 meses. Só que em 2023 o executivo disse assim, não, já tá bom. Gente, o ISS ele é responsável pelo imposto de serviço dos eventos, por exemplo. E o evento, para muita gente, o que é um evento? É festa. Isso aí, os caras não fazem nada, isso aí deita no colchão, ganha dinheiro de graça. Isso não, gente. O evento de turismo, o evento para o turismo, ele é uma matriz gigantesca. Nós tivemos ontem 2 shows internacionais e um show nacional no festival de rock ontem. Quanto aquilo movimentou? Foi um sucesso. Mas quanto aquilo movimentou? Sim, é verdade. Movimenta todo mundo, que eu apontei ontem. Hotel lotado, hotel Tucupi. Não, é isso mesmo. Aí a namorada, a esposa, o filho não vai se arrumar, não vai comprar uma roupa, não vai comprar você vai movimentando todo o comércio. O Uber, o táxi, os restaurantes, as lanchonetes, o pré, o pós. Então, e a quantidade de pessoas, o exército de pessoas que trabalham no evento daquele. Obrigado, vereador. O Pedro Marques pediu que eu perguntasse para ele. Eu vou perguntar, mas ele não vai responder agora, porque isso aí vai ser tema de uma outra vinda dele aqui. Humberto, pergunta para o vereador William Alemão se ele vai sair para prefeito. Mas isso aí é uma conversa, deixa passar um pouco mais o tempo, aí eu pergunto isso dele. Então, mas aí eu fiz a pergunta. Tá ok. Eu considero que eu fiz a pergunta para ele. Ele não vai falar, porque agora acabou a entrevista. Vereador, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Conte comigo, sempre. Gente, amanhã a gente volta para falar de coisa cheirosa, gostosa e saborosa. E quem vai estar aqui é o Leonardo Felicore, que abriu em Manaus a primeira adega física, um lugar onde você vai lá e compra vinhos, etc, queijos maravilhosos, coisas maravilhosas. A primeira adega física da Expand, né? É da Expand, ok? Ele vai estar aqui com a gente amanhã. Até amanhã, gente. A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.